Olá, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio, né, o 5º episódio do Além das Paredes. Aqui é um lugar que você encontra informações sobre o mercado imobiliário, né, sobre essa paixão que eu tenho, que é o direito imobiliário e o extrajudicial. Então, esse momento é para você aprender um pouco mais e entender como funciona. Para quem não me conhece, meu nome é Luciana Guimarães, sou advogada, atuo na área do direito imobiliário e extrajudicial. E, para quem não tem aí a minha rede social, peço já para seguir, @advluciana_guimarães e o YouTube também, aí, Luciana Guimarães. Bom, hoje eu estou aqui muito feliz por receber um convidado muito especial. Eu tenho um prazer imenso de te receber aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre marketing imobiliário, né? Os meus corretores aí que seguem imobiliária. Então, é uma honra para mim estar compartilhando conhecimento com você, Augusto. Muito obrigada por receber o meu convite, por aceitar, por vir de longe e estar aqui comigo. Muito obrigada. Luciana, eu que agradeço. Eu acho que é um prazer enorme poder compartilhar conhecimento, a gente trocar conhecimento, né? Entregar duas áreas tão importantes como o marketing e o direito imobiliário em uma hora aí de muito conteúdo, que espero que todo mundo goste muito. É verdade. E assim, o interessante mesmo é que eu, claro, como advogada, não tenho, né, esse estudo amplo para falar com as pessoas que me seguem como corretor, como dono de imobiliário, incorporador, e que não tenha esse conhecimento, não tenha, de repente, um tempo para falar com uma pessoa especializada em marketing imobiliário, né, que hoje é uma coisa que realmente você precisa, mas que, ao mesmo tempo, caminhar junto com a questão da lei. Porque não adianta, assim, né, você estar ali fazendo uma propaganda, uma publicidade, e você não entender como funciona isso no teu resguardar mesmo, né? Então, o nosso tema hoje é muito legal, assim, achei muito interessante mesmo, porque a gente vai falar sobre o marketing e o direito, dando autoridade para aquele que atua nesse mercado, né, no mercado imobiliário. Mas antes de começar nosso conteúdo, eu quero saber quem é o Augusto, o porquê do marketing imobiliário. Diz aí pra gente. Vamos lá. Eu tenho uma agência de marketing digital já faz mais de 10 anos. A gente começou trabalhando muito com publicidade em geral. Então a gente fazia campanhas para diversos tipos de empresas, tanto aqui no Brasil como fora. A gente chegou a atender 4 países diferentes, além do Brasil. E nisso, a gente recebeu uma demanda muito grande da área imobiliária. E com isso, eu comecei a ver uma dor muito grande da área em relação, por exemplo, à captação de leads. A pessoa capta o lead e na área imobiliária é um processo de venda diferente. E o lead não converte lá na ponta, você não consegue colocar um pixel de ponta a ponta com 100% online. Eu vi que tinha uma dor muito grande nisso, né? É um produto complexo, né? De vender. Não é uma calça que você chega numa loja, compra e pronto. Aí tem um processo mais específico de marketing, um processo mais específico de direito. É importante que a pessoa entenda tudo isso. Então aí que eu vi que tinha uma dor muito grande e comecei a nichar mais para a área imobiliária. Nichando, eu comecei a produzir mais conteúdos focados para a área imobiliária e aí a gente começou a produzir imersões, foi que nasceu a Vestis Educacional, que é a minha empresa focada na área de educação imobiliária. A gente faz mastermind, a gente faz imersões presenciais, inclusive aqui no Rio de Janeiro, a gente fez em Belo Horizonte, vamos fazer em São Paulo. Então foi assim que nasceu diante de demanda. A gente viu que tinha uma demanda muito grande. Tínhamos muita experiência na área de clientes que a gente já vem entendendo esses 10 anos. Falei, vamos nichar e aperfeiçoar e ser os melhores em marketing imobiliário. Entendi. Então, existe hoje essa necessidade de ter um marketing específico para essa questão do imobiliário. Você vê que não é um marketing normal. Certeza. Tá lá, bem porque específico. Hoje é muito diferente, né? Por exemplo, se você vender um curso online, a pessoa chega, ela vai clicar no anúncio, vai passar por uma página de vendas e vai comprar o curso. Na área imobiliária, não. A pessoa vai demonstrar interesse, a partir disso, você vai fazer uma abordagem, vai passar algumas informações, você vai agendar uma visita, talvez 2, talvez 3, 4 visitas, aí vem a parte
que você tem que entender mais a parte burocrática, parte de leis, parte de documentação, entregar tudo isso para aí sim fechar e você receber a sua comissão. Então você vê que o processo de vendas é uma venda mais complexa, em que muitos profissionais de marketing ainda não sabem como funciona todo esse processo, né? Então é uma demanda muito grande, principalmente de profissionais nichados na área. Então tem uma dor hoje muito grande. Inclusive, nas imersões aconteceu isso, né? Veio muitas pessoas procurarem por ter essa dor e querer solucioná-la através de educação. Então, assim, não é um marketing comum, né? Tipo, não é aquilo que você olha lá, qualquer pessoa pode fazer. Né? Eu que assessoro corretores de imóveis, eu vejo que tem essa coisa do apresentar muito bem, daquela apresentação que você tem ali nas redes sociais. E aí eu queria que você me falasse um pouquinho, para esses corretores até que eu assessoro, para corretor que te segue também, só falar como que ele pode, em qual rede, o que seria melhor, ele ter um site ou ele ter, enfim, qual o tipo de rede que ele consegue fazer isso de forma bem efetiva para ele, né? Ele fazer ali todo o marketing dele, do imóvel, de tudo. E aí depois a gente vai para a parte pessoal, né? Mas nesse primeiro momento que eu olho o corretor ali e eu quero entender o que ele está vendendo. O que você indica de parte marketing mesmo, como funciona? Então, eu gosto muito do básico bem feito. Eu vejo que tem muitos corretores, imobiliários, incorporadores que não fazem o básico bem feito. Você ter um perfil organizado, você ter postagens bem elaboradas, você gere conteúdo, não fazendo só postagem de imóveis, por exemplo, gera conteúdo falando um pouco de direito imobiliário. Por quê? Porque isso vai gerar autoridade, vai gerar credibilidade. É verdade, nunca vi. Então, e aí a pessoa só fica postando imóvel. Mas, na verdade, o cliente, ele quer um corretor que assessora ele em todo o processo de vendas. E não aquela que só divulga o imóvel. Porque se for só divulgar o imóvel, é só um catálogo que a pessoa representa. Então, se ela é um especialista em imóveis, o cliente, ele vai conseguir fidelizar o cliente com muito mais tempo. Então, assim, o conteúdo em si é muito importante, né? Algumas postagens em direito imobiliário, acho que seria bem interessante também dentro desse contexto que a gente está conversando. Entendi. Mas não tem uma rede específica. Você acha que vale ele estar falando de um imóvel no YouTube, por exemplo, e aí falando um pouco também sobre a documentação daquele imóvel, de como está, né? É claro que a gente não pode dar tantas informações, mas a maioria é pública, né? A maioria de uma informação de um imóvel, se você pegar o endereço, você vai no registro de imóveis e você entende quem é o proprietário ali, se é aquele mesmo, é uma informação pública. Sim. Mas aí você acha que é interessante, então, essa parte do ele também mesclar com a documentação, falar um pouco, mostrar essa autoridade que ele entende de todas as informações ali. Sim. Sobre rede social, o Instagram, todo mundo acho que deveria estar lá. O YouTube, ele é uma rede social, ela é uma boa rede social. Em questão de tráfego pago no YouTube, os leads são um pouquinho mais caros, mas trazem leads qualificados. Então, o YouTube é uma boa rede social para você trabalhar. O LinkedIn, por exemplo, depende de qual público você quer atingir. Se for mais empresários, alguns cargos de níveis mais altos, pelo LinkedIn Ads é interessante também. Então, você pode variar os tipos de conteúdo. Então, até um conteúdo que você faria no Instagram, que é uma rede social mais alegre, divertida, digamos assim, você pode levar talvez um conteúdo mais bem elaborado para o YouTube, explicando processos, e aí quando o cliente entrar em contato com você, por exemplo, você vai enviar para ele, explicando o que ele pode fazer, quais são os processos para a compra de um imóvel. Isso gera credibilidade, né? A pessoa quer escutar isso quando entra em contato. Não quer só que você acompanhe ele para visitar um imóvel. É verdade. Então, hoje eu aqui como corretora, eu chego aqui e falo para você, Augusto, eu quero fazer minha parte de marketing. Como é que isso funcionaria? Assim, o que você de cara já me falar? Porque a gente tem aquela ideia, eu, por exemplo, como advogada, que a gente tem que ter uma imagem, a gente tem que ter fotos corporativas, a gente tem que saber, né, falar ali no Instagram ou, enfim, em qualquer outra rede, se posicionar. E aí, o que você fala? Eu comecei agora. Sou corretora e comecei agora. Quero iniciar e quero bombar. Quero fazer um VGV altíssimo. Como é que funciona? A primeira coisa é consistência. Você tem que fazer postagens frequentes. Se o corretor não faz postagem nenhuma ali, já é um problema. Stories frequentes.
faz Reels pega muito. O Instagram vem entregando muito Reels. E aí você, por exemplo, você pode fazer um vídeo para o YouTube e fazer alguns cortes para o Reels dentro do próprio Instagram. Mas o primeiro ponto é fazer postagens frequentes. Dentro disso, não depender só de postagem orgânica. Fazer um tráfego pago, nem que seja no tupinar do Instagram ou no gerenciador de anúncios. Por quê? Porque já que as plataformas não estão entregando tanto organicamente, você tem que impulsionar, aumentar o alcance da sua publicação para que alcance os clientes que você quer em potencial. Então é essencial. E aquilo que você falou, né? Ter uma boa imagem, entender do que se trata, entender ao todo sobre o mercado imobiliário, né? Vejo que tem muitos corretores que entram no mercado imobiliário, ele entra como sem saber ainda o que fazer. E aí ele vai se encontrando e tal, mas ele entra como se fosse, eu perdi meu emprego, vou virar corretor. Acontece muito. Então, se a pessoa fazer o básico primeiro e ir fazendo de forma constante, ela vai conseguir ter um sucesso. Em uma área que muita gente não está fazendo, né? Então você já sai na frente. Faz um tráfego pago, você já vai sair na frente de 90% do mercado. Nessa questão do tráfego pago, acho que ele, pelo menos nesse comecinho, ele precisa fazer ali as postagens, né? O que você indica nisso também? Que ele precisa ter algum conteúdo para ele também fazer o tráfego, né? Ou não precisa necessariamente? Então, é indicado que o perfil, pelo menos, já tem um conteúdo rico. Um conteúdo rico por quê? Porque as pessoas vão ser atraídas pelo tráfego pago para o seu perfil, aí quando chegar lá não tem nada. É uma pessoa que só posta imóvel, ou tem foto em festa, ou não tem um monte de bom dia, bom dia, boa tarde no perfil. Sim, tem que fazer parte, né? Se você colocou ele na sua bio que você é corretor de alto padrão, e aí vai contando toda a história, e no seu feed você não consegue passar aquilo ali, fica difícil, realmente vira catálogo e é isso. E não é a intenção do marketing em si, né? É você realmente se mostrar ali, se posicionar e o porquê do cliente potencial comprar com você. Ou te dar o produto para venda. Então, assim, quando eu olho alguém dentro de uma rede social, eu quero estar perto. Quem é essa pessoa? Então, assim, isso eu acho que tem que um corretor, e a gente está falando de corretores de imóveis aqui, né? Tem que ter isso. Né? Além de toda uma bagagem do que é o burocrático, pelo menos entender. Não precisa ser corretor e advogado, né? Mas assim, entender como funciona ali. E nem um corretor com uma técnica de marketing, mas tem que entender. Com certeza. Senão, no dia a dia, né? Não, eu mesmo, agora como cliente, se eu entro em contato com um corretor, eu gostaria que ele me explicasse tudo. Como cliente, eu quero que a pessoa que está me atendendo seja um especialista em imóveis. Eu não olho para o corretor como vendedor. Eu olho ele como um especialista em imóveis e eu quero que ele me passe, além das características físicas do imóvel, que ele me passe todo o procedimento. Quais são os próximos passos? Isso gera uma credibilidade enorme. Um corretor que entende do mercado imobiliário como um todo, Sim. Não só de características, ou não só querendo te empurrar um imóvel, e ele te explica tudo, esse cara sai na frente de um grande número de pessoas. Sim. E aqui o Além das Paredes, Augusto, ele é um lugar, um momento mesmo para que as pessoas elas se comuniquem, né, se conectem com esse mundo. E aí, como que eu trato para qualquer pessoa que entrar na minha rede, ele vai identificar ali o que eu estou falando aqui, né? Então, assim, é bem prático. Você vai olhar e vai ver, olha, existe esse corretor de imóveis ou uma imobiliária que está lançando esse corretor ali, ele está falando sobre a imobiliária dela. E aí eu quero, como uma pessoa leiga, entender o que ele está me passando. Porque não é só uma questão de imóveis, é você entender o porquê aquele valor de mercado. Se eu encontrar hoje um corretor e, olha, eu quero um imóvel aqui nessa rua, eu quero que ele identifique se eu tenho filho, para ver se ali tem um colégio perto. Se tem uma academia, se vê que a pessoa já é mais, né, fitness ali, quer. Então, assim, ele precisa ter essas informações. Ele não é só simplesmente mostrar um imóvel. Não é só apresentar, né, aquele glamour todo. Mas nem te convencer, mas assim, te mostrar que realmente, olha, é comigo que você tem que comprar. E eu acho que é esse que é o segredo, não, mas assim, é fantástico na parte de marketing, né? Eu quero comprar com ele. Né? Então, é a pessoa assim, que consegue lhe atender, né? Com todos os requisitos que você precisa. Você não precisa procurar mais ninguém. Se você não sabe,
Se o corretor não sabe alguma informação, ele pelo menos tem um contato da Luciana, por exemplo, que vai ajudar ele a conseguir a informação que ele precisa. Sim. Então, assim, esse cara, ele tem tudo. Ele não pode não ter informação naquele momento, conhecimento, que é muito difícil uma pessoa ter, mas ele tem alguém que ajuda ele. Sim. E rápido, a pessoa que está do lado dele. Fala assim, eu tenho todos os parceiros que você precisa. Sim. Sem citar nomes aqui, né, que é uma amiga querida, ela, esses dias, eu coloquei no Stories, né, o que estava de certidões gratuitas a partir dessa semana. E aí ela me mandou na hora, olha, eu preciso de 1 hora com você para eu entender o que é isso aí. Porque, na verdade, é isso. É realmente o que a pessoa quer. Ela quer estar em um outro nível. Não é só apresentadora de imóvel. Ela quer saber, olha, você agora, a partir de agora, você não tem um custo de certidões tais. E as certidões são custeadas pelo vendedor, porque ele está apresentando se ele pode ou não. Se ele pode dispor daquele imóvel, se realmente é dele. Então, assim, a partir do momento que eu chego e falo, olha, você agora não tem esse custo. Caramba, sabe? Você olha assim e realmente ele entende de que aquele custo ali, ela me tirou, não tem noção, né, do que eu tenho que gastar ou não ali. Então, é importante esse direcionamento mesmo, de quem entende do imóvel, das informações que eu posso ter do imóvel em relação às áreas que tem ali, o que tem perto, e também o que eu posso para o meu cliente ser uma coisa que ele não vai ter um custo tão alto assim. E quem paga o quê? O que o comprador paga? O que o vendedor paga? O que tem que fazer depois da escritura? Isso tudo tem que, sim, gera autoridade pro atuante ali do mercado, né? Não, gera transparência também, né, pro cliente. O cliente vai entender mesmo que você é a pessoa que sabe do que está falando. E isso você pode transparecer nas redes sociais, puxando para o marketing imobiliário também. Transparece isso, transparece que você é um cara de acesso. É verdade. Se você não entende muito, se você não quer aprofundar em direito imobiliário para você não falar alguma coisa que não seja real, você pode mostrar que você é uma pessoa que tem acesso. Eu costumo falar muito que uma das melhores táticas, a pessoa que está começando agora, é você se juntar com pessoas que já estão em uma certa posição para ela fazer uma transferência de autoridade para você. Ou seja, vai no escritório da Luciana, tira uma foto com ela e posta na rede social. Estou aqui com minha parceira, Luciana, ela me auxilia no todo o processo de direito imobiliário. Isso o cliente vai ler, o subconsciente dele rapidamente vai entender que vocês dois são parceiros e que aquele corretor é uma pessoa que tem acessos e vai conseguir te ajudar em todos os aspectos que você precisa na compra do seu imóvel. É uma dica, tá vendo? Como é importante a gente bater esse papo, sim, porque às vezes assim, a gente acha que é só colocar lá, dar um bom dia, e não é. Essa questão toda de quem você está perto, né, de quem está ali, que você tem acesso rápido, fácil, e que o cara também está sendo orientado e assessorado por alguém que é especialista naquilo que faz. Tanto o direito quanto o marketing. Sim. Um corretor que tira uma foto, por exemplo, com você, com Augusto, ele já sabe que, olha, não, o marketing está sendo feito por uma pessoa que é especializada nisso. Não qualquer pessoa, né, dentro do marketing em si. E isso é muito legal. Agora, existe assim um caso seu, um caso pessoal, assim, que você tratou de um corretor e você viu o resultado e deu certo, e foi isso, as suas dicas fizeram com que ele realmente crescesse, você consegue... Então, a gente tem casos, desde casos pequenos, casos, digamos assim, simples, do que casos mais avançados. Um simples, uma imobiliária que estava fazendo uma mentoria, ela já fazia captação de leads através do turbinar do Instagram e mandava direto para o direct. Só que no direct chegou a pessoa interessada, se a pessoa respondeu, ela manda para o WhatsApp. Se a pessoa não respondeu, o lead ficava ali. E isso acontece todos os dias, chegando leads. E aí, uma dica simples, às vezes uma dica mais simples pode gerar um faturamento alto. Foi que ela reabordasse todos os leads e fizesse um script de vendas. Desenhou o script junto, rebordou todos os leads, e um dia já tinha mais 3 visitas marcadas com vendas no fim do mês. Então, assim, essa é uma estratégia simples de reabordagem CRM, de você utilizar um CRM, fazer uma reabordagem e ir seguindo isso
em D+1, D+2, do dia que você mandou, mais um dia útil depois 3 dias, 4 dias, e você faz SCRM. E estratégias complexas, né, que aí envolve tráfego pago, que é uma das áreas que eu mais gosto, que aí envolve captação de lead, leva para uma landing page, se for o primeiro contato do cliente, ele vai entrar em uma trilha. Se for um cliente que ele já teve um relacionamento com você, ele vai entrar em outra trilha. E isso gera vendas todos os meses. E com um VGV muito alto. E esse case foi de alto padrão. Imóveis de 30 milhões. Foi bem bacana. Tá, e aí quando você fala sobre uma estratégia, existe sim, então, uma técnica para a venda. Porque, por exemplo, não é só o corretor. E olha que, assim, eu defendo corretores. Então, assim, não tenho trabalho, vou virar corretor. É uma profissão, assim, que você é regulamentado, existe lei para você, existe Código Civil que te resguarda, mas também te dá responsabilidade. E aí você faz o curso, né? Tira o certificado e a carteirinha dentro do CRES, do estado que for, é fiscalizado, existe sim uma fiscalização, mas só isso não é suficiente. Até porque os cursos hoje, eles são muito rasos, né? Ele não ensina de ponta a ponta. Por exemplo, o curso técnico de transações imobiliárias eu cheguei a fazer. Então, assim, ele é muito raso. Eu chegava no site, lia ali, fazia um exercíciozinho e pronto. É muito raso. Você não aprende as técnicas de vendas que precisa. E aí o corretor, às vezes, tira o CRES e vai ficar ali 5, 6, 1 ano sem vender, até fazer a primeira venda dele. Então, assim, existem técnicas para aprender mesmo, como captar mais leads, como gerar autoridade. Acho que isso tudo que a gente está falando aqui, isso já vai ajudar o corretor. Mas existem técnicas para você conseguir abordar mais clientes, dependendo da sua área de atuação, do seu nicho, o baixo padrão, médio padrão, alto padrão. Se você vende Minha Casa Minha Vida, você pode atuar de uma forma. Se você vai trabalhar com alto padrão, você pode atuar de outra forma. A forma de você captar o cliente, você não precisa depender só da internet também, que a gente está falando de marketing mais digital, mas no offline também. Eu tenho casos de corretores, inclusive, eu estava na academia um tempo atrás e um corretor estava lá, fazia umas 2 horas que ele estava lá, conversando com todo mundo, e saiu de lá com visita. Então, ele usa a academia para área de saúde, mas também para se relacionar. Então, ele estava ali no local certo. Dele. Por quê? Porque é um grupo fechado, tá ali. Tem vários casos de pessoas que fazem isso. Você vai para um clube, a pessoa se associa a um clube para ter acesso a algumas pessoas, para aí sim fazer mais vendas. Então, assim, existem várias técnicas que o curso não vai te ensinar, né? Mas com o dia a dia, ou se juntando com pessoas que já estão na área, você vai aprender. E essas técnicas você ensina? A gente fala muito, muito mesmo. Inclusive, nas imersões, eu trago também especialistas juntos, especialistas do mercado imobiliário, para estar junto comigo, e a gente entrega muita estratégia. Tanto de tráfego de Google, o Google Ads com palavras-chave, o Facebook Ads, no Instagram, o próprio Turbinar, o LinkedIn, como gravar um bom vídeo. Isso são detalhes e são estratégias que fazem a diferença no resultado final, né, de venda. E, na verdade, assim, quem atua, né, dentro desse mercado, ele tem que entender, né, compreender ali que existe, sim, essa junção entre marketing e lei. Né? Ele precisa compreender que ele, no online ali, quando eu pego o meu telefone e começo a entender, a ver o corretor ali apresentando aquele produto, no pessoal ele tem que entender que existe uma certidão, que é chamada de ônus reais, ela não é matrícula do imóvel, ela é certidão de ônus reais. Ele tem que entender que a inscrição fiscal ali, ela é IPTU, então não tem uma diferença entre uma matrícula de um imóvel, que é a numeração, para uma inscrição de IPTU, que muitos não têm, né? E aí a gente começa a entender que existe sim, para gerar, e aí o nosso tema, essa autoridade, é você fazer o teu marketing, mas no pessoal, você ser brilhante também. Você chegar ali e falar, olha, existe sim isso aqui, essas são as certidões, essa aqui é do imóvel, o proprietário realmente é esse, porque às vezes você está vendendo uma coisa que você não sabe
se o proprietário é o proprietário, porque ele acha que é. Porque ele tem a chave, que ele tem a posse. Por muito tempo ele já mora ali. Só que ele tem uma promessa de compra e venda. Ele não tem uma escritura de compra e venda, ele não tem um registro do nome dele. Ele é neto do dono. E aí ele não fez um inventário. E para isso a gente tem uma autoridade, sim, em falar, olha, aqui é do João. Quem está vendendo é o Pedro, mas o Pedro, ele é filho do João. A gente está em processo de inventário. Hoje a gente já tem uma possibilidade de fazer a compra dentro, né, deixar já resolvido o inventário dentro de uma compra. A gente não precisa esperar o inventário. Então, o título judicial hoje está muito além. Então, assim, ele precisa ter pelo menos a noção básica. E volto a dizer, não tem que ser advogado. Porque o advogado vai ter que ser presente em tantas coisas. Não tem como o corretor simplesmente saber. Por exemplo, se o corretor está apresentando, fez o marketing de um imóvel de alto padrão, mas que é do pai. O pai faleceu. E aí, nessa atuação do inventário, é obrigatória a presença do advogado. Então, assim, mas ele está entendendo o que está acontecendo. Olha, tem filhos maiores, está tudo certo, é consensual, não tem nenhuma briga. A gente faz em 15 dias o inventário, tem o pagamento do imposto, a gente já sabe aqui, e negocia daquela forma. Ele não é advogado ali, mas ele sabe o problema que existe, tanto para dar solução para o proprietário, para não perder a venda, que já se espanta, né? Inventário, tem inventário para fazer. E para o comprador, não, ó, tem toda uma segurança. Já está tudo certinho, tudo resolvido, e não só a apresentação daquele produto. Então, a gente bater esse papo aqui realmente faz sentido, porque aquela pessoa que te procura para fazer o marketing, ela também tem que entender que existe uma parte jurídica por trás disso tudo, que é uma engrenagem, é um mecanismo, né? Que vai dar na venda segura ali para todo mundo. Até resumindo, o conhecimento de direito imobiliário aumenta a conversão do marketing em vendas. Caramba. Porque você capta o lead, e aí quando o lead chega, o cliente chega, você faz a visita, você chegou até a etapa da visita, o lead é qualificado, a visita foi feita, chega no momento da compra, não tem nada certo, só tem um contrato de compra e venda, perdeu a venda, perdeu a credibilidade, ele vai atrás de outro imóvel, ele vai atrás de outro corretor, e a minha conversão vai ficar baixíssima, porque eu entreguei o lead e a gente não conseguiu converter em vendas. Exatamente. Então, assim, a pessoa ter conhecimento e saber do processo se está tudo correto, aumenta a conversão do marketing também. É uma área que ajuda a outra, com toda certeza, né? E assim, eu já fiz corretor para a venda, porque já estava tudo certo, já tinha dado sinal, comissão, e quando veio para que a gente fizesse a parte final, né, o contrato e tudo aquilo ali para efetivar a venda, a gente puxou as certidões e viu que o imóvel estava dentro de um processo de imposto de renda. E que era alto até, era em torno de 300 mil a dívida, e o imóvel já estava ali. Só não tinha sido penhorado ainda, isso é uma dica legal até, porque estava financiado. Então estava alienação fiduciária ao banco. Então, qualquer momento que ele quitasse, estava prestes a acontecer, a Receita Federal ia pegar o imóvel, porque ia penhorar, estava ali no processo. Então, o que faz? Paga a dívida? Tem como garantir? Não, então desfaz e vamos ver o que a gente vai fazer. Aí, no final, ele apresentou um outro imóvel, estava tudo dentro do padrão ali, tudo certo, mas conseguiu não perder o cliente, comprador. Mas o vendedor nem sabia que o imóvel dele estava ali. Sabia que existia o processo, mas não sabia que estava ali. Então, assim, é importante você ter esse conhecimento, sim, você entender quais são as certidões que precisa, pelo menos para primeira análise. Hoje a gente tem aqui no Rio, para você entender, Augusto Vieira de Minas. Eu nem falei, né? Você era mineiro. Não. Nem falei. Meu convidado hoje não é daqui. E aí, aqui no Rio, a gente tem um site que a gente consegue, com a matrícula do imóvel, ir lá e pegar uma matrícula de consulta, que a gente chama de matrícula online. Ela sai na hora, ela não tem, claro, uma validade de certidão, mas se você tem o número da matrícula do imóvel, você coloca nesse site e aí sai na hora. O valor lá
como é que eu posso te dizer? Um valor bem baixinho ali para você ter acesso, e aí você tira essa R$11. Viu se o proprietário é proprietário, viu se tem alguma penhora, se tem algum gravame do imóvel, se você está vendendo um imóvel que é financiado, se precisa ser quitado, se precisa ter algum tipo de interveniente quitante ali, se você for financiar também. Então, tudo isso você consegue analisar na certidão de R$11. Aí você pega o IPTU. Você vai na prefeitura também, você consegue visualizar tudo que tem lá de dívida, se está em alguma coisa em aberto, se tem dívida ativa, se está amigável, se está judicial, você consegue visualizar. E aí você pega o CPF, você tem 2 certidões gratuitas que você tira lá de Justiça Federal, que vai aparecer esse apontamento de Receita Federal. Ou trabalhista, se tem alguma dívida trabalhista que também pode penhorar o bem. Tudo 100% online. 100% online, gratuito, com exceção da ONU-GEAS Pesquisa. Tudo certo, você consegue ter esse acesso na hora. Deixa eu ver aqui se teu imóvel está tudo certinho. Na hora, ali no teu smartphone, você consegue resolver. Então, você gera uma autoridade, sim. Enorme, enorme. Eu não estou falando que você tem que tratar de uma ação de adjudicação compulsória, de uso capião. Não, porque você é advogado, sim, de um inventário. Mas na hora de você olhar assim, olha, seu imóvel está assim, 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 como a gente faz para resolver? E depois vai fazer o marketing do imóvel. Isso. Então, assim, seria o ideal, né? Para você não perder essa credibilidade, essa confiança aí. E economiza dinheiro, né? Porque depois que você começar a fazer o marketing de um imóvel que ele não está legalizado e você não vai conseguir fazer uma venda efetiva dele, você já gastou dinheiro com tráfego, você já gastou o seu tempo, que é escasso, né? Então, você já está ali perdendo dinheiro. É um negócio que você não vai conseguir ter um retorno para o seu negócio. Então, assim, entender sobre isso gera lucro. Sim, sim. E assim, tanto para quem me segue, para quem te segue, como corretores, a gente está tratando só disso, daqui a pouco eu vou te perguntar outras coisas, é importante que ele tenha isso, sabe? E como a sua imersão aqui no Rio, as pessoas daqui do Rio, elas têm que entender que existe esse mecanismo que você olha ali e são informações que você vai chegar e passar com segurança para quem está comprando e quem está vendendo. Então, assim, é importante, sim, você andar com os dois ali junto, em paralelo, não tem jeito. Não, já tive muitos casos, inclusive incorporadores que entraram em contato também e não estavam com tudo legalizado antes de começar o marketing. Corretores querendo vender um imóvel específico e não estava legalizado. No fim, perde dinheiro. Não, no fim, perde dinheiro, e eu vou te falar. Incorporador. É claro que existe, né, uma lei que ela vai tratar sobre essa incorporação imobiliária. E quando a gente fala em incorporação imobiliária aqui, a gente está falando de pessoas que constroem e vendem não. São pessoas que vendem imóvel, planta, papel, está vendendo papel. Então, existe uma lei que vai tratar sobre isso. E aí, nessa lei, ela vai dizer o seguinte, que se ele fizer essa publicidade, esse marketing ali da venda do imóvel na planta, sem o devido registro do memorial de incorporação, além dele perder dinheiro, ele está enquadrado em um crime. Então, assim, a lei ela vai tratar isso. Então, o incorporador que faz qualquer tipo de marketing de um imóvel que ele não lançou ainda não, que ele não fez o registro do memorial de incorporação, e a Lei 4.591 de 64, ela é de 1964, já previa isso. Então, assim, hoje, para você fazer o marketing, e aí é bom para você, para sua agência, você fala assim, cadê? Deixa eu ver aí se tem o memorial de incorporação registrado. Porque o corretor e o incorporador que fazem isso, esse lançamento, olha, estou aqui, vai lançar e tal, ele não pode fazer isso se não tiver um memorial de incorporação registrado na matrícula do imóvel. Esse cara queimou etapas, né? Com certeza. E ele realmente entra nesse crime contra a economia popular, porque lá ele vai dizer no memorial de incorporação tudo que vai acontecer naquele empreendimento. Então, lá ele já tem a planta, lá ele já tem os valores, lá ele já tem qual tipo de obra. Se for uma obra por administração, né, quem vai pagar, quem está custeando a obra em si, é o condômino, é aquele que está comprando. Então, ele precisa entender o que está ali, antes dele comprar. Então, antes de fazer esse marketing todo, ele precisa entender que ele tem que estar com o memorial de incorporação registrado, senão ele entra, sim, em um crime, infringe a lei, sim, e comete crime contra a economia popular. E por aí vai o corretor também. Então,
Não tem jeito. E ela é de 64, não tinha essa questão toda de rede social. Então, hoje também quem faz a rede, quem faz o marketing, também tem que estar por dentro do que acontece. Sim. Para também não entrar aí no bolo. Não, e acontece. Porque hoje, inclusive em cidades menores, acontece muito, né? A pessoa ela tem um certo dinheiro e ela quer começar a incorporar. Ela quer fazer um loteamento, ela quer fazer uma incorporação, se junta com alguns amigos ali, vai fazer uma incorporação, mas ela ainda não entende tudo do que precisa, inclusive no marketing. Ela quer, por exemplo, começar a lançar amanhã. Mas um empreendimento que dá errado é um empreendimento que queima etapas. Seja queimando etapas na parte que precisa ser feita, na parte de direito imobiliário ou na parte de marketing imobiliário. Você quer que o negócio dê errado, queima etapas. Se você fizer tudo certinho, você vai vender. Você vai ter sucesso no seu empreendimento. Mas se você quer chegar agora, você quer lançar sem conceito, você quer lançar sem ter os registros, você quer lançar de qualquer forma, você vai perder dinheiro. Se não agora, lá na frente. Você pode até vender agora, mas você vai ter uma dor de cabeça lá na frente. Ou porque você não entregou para a pessoa tudo que precisava, todas as informações necessárias, tanto no marketing ou em toda etapa do processo, mas você vai perder dinheiro, vai te dar dor de cabeça lá na frente. E para o cliente também. Não, com certeza. Tudo isso faz parte, sim, de uma legislação. Você precisa ser realmente, tanto o corretor quanto a incorporadora. Eles são regidos por leis vigentes, leis que funcionam. Então, assim, se hoje chegar um cliente no meu escritório e falar assim, olha, eu estou com um problema no piso, eu vou ver dentro de uma incorporação, eu vou ver a documentação. Se a incorporadora começou a lançar antes de registrar ou não, eu vou verificar a documentação. Não vou no piso somente. Então, assim, isso tudo é uma coisa que você precisa realmente, como incorporador que lança, que faz o marketing, entender. Que ele tem, sim, uma lei que funciona, ele tem, sim, um resguardo para ele, mas ele tem responsabilidade. Então, assim, não adianta o teu corretor aparecer lá no teu marketing assim, olha, compra com o fulano, quando vai ver o fulano não tem um crédito, por exemplo, existe uma lei que diz que ele está infringindo uma ética. Não pode ter essa questão do falar sobre o outro sem estar com cresce, sem, né, induzir aquilo ali, não pode. Então, assim, tudo isso, e o corretor às vezes não sabe que existe uma lei que regula, que existe um código de ética que regula. Então, assim, é fato, não tem jeito. E com certeza isso acontece muito, né? Hoje a gente tem vários casos... Em Minas não, né? Em Minas não. Nossa, muito. Acho que no Brasil inteiro, né? Sim. Mas muito por falta de conhecimento mesmo, né? E aí que eu vejo que é tão importante a gente estar batendo esse papo, né? Tanto para falar de marketing, para falar de direito, e ver como que isso junto pode transformar a pessoa numa autoridade na área. Isso é muito legal. Sim. Antes do marketing específico para a imobiliária, quando você fazia a parte assim, só para empresas, enfim. Eu quero trazer um pouquinho essa questão de como a gente pode falar, do que a gente pode falar, do que você vê em relação a termo de uso, por exemplo. Coisas que gera privacidade para um dado que te enviam. Você tem conhecimento disso tudo antes do marketing imobiliário, e depois a gente traz para isso. Então, eu comecei minha carreira na área de tecnologia. Então, tudo que vem nesse processo aí, até o LGPD, ele impactou muito todo o setor de tecnologia, né? Então, tudo, inclusive de marketing. Puxando até para a área imobiliária em si, né? E aconteceu um caso há pouco tempo. Um incorporador entrou em contato e falando sobre tráfego pago, todas as ações que poderiam ser feitas para vender o empreendimento. Ele falou assim, teve um rapaz que me ofereceu uma lista de usuários. Meu Deus. Uma lista de usuários. Na visão do marketing, já não iria funcionar, porque não são clientes que se interessou por empreendimento, ele nem viu o empreendimento, você vai chegar para ele e mandar uma mensagem do nada. E pior ainda na visão do LGPD. Você vai estar infringindo uma lei, de estar usando uma lista que não é sua. E ainda falando agora nessa parte de empresas, tecnologias, o termo de uso é muito importante. Eu já vi... A gente não lê, né? A gente só... Rodrigo, com certeza. Rodrigo, ele só clica no termo de uso. Eu tenho certeza disso. Ele não lê nada disso. Aí depois, faz o quê? Vai lá na minha sala.
Eu já montei a operação de fintech, e aí, na hora que a pessoa passou por todo o processo, né? Processo de solicitação de um empréstimo, por exemplo, ela marcou lá o termo de uso. Esse termo de uso já salvou de diversos processos. E até por conta da LGPD também, Sim. de tudo, né? Uhum. Então, assim, ter isso muito bem organizado faz toda a diferença. Falando até na parte de lançamentos, o que a gente faz muito? Faz o tráfego pago, manda para uma landing page. Na landing page você vai captar o lead ali. Ali, o próprio Facebook, no gerenciador de anúncios, ele pede para você colocar a sua política, os seus termos ali. A maioria das pessoas não colocam. O certo é você colocar ali. Você coloca ali, para aí sim você ficar resguardado lá na frente. Uhum. Você só sabe o quão importante é isso quando dá o problema. Sim. Sim, e assim, a gente vê que, você falando aí sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem de uma inspiração mesmo dentro de um problema que existiu, né? Aí a gente fala de uma rede social que a gente usa até hoje, e aí ela vem para proteger esses dados pessoais, né? Claro, de pessoas naturais ali, para que não tenha você coletou, né? Você armazenou os dados, como é que eu tenho que usar esses dados? E aí cai na situação do corretor e da imobiliária que tem aquela captação dos clientes e é para aquela finalidade, para você vender o imóvel que ele entrou em contato. Exatamente. Não para mandar para uma empresa de imóveis planejados. Olha, você comprou o teu imóvel, que legal, e agora você tem que fazer a tua reforma. Aí você vai lá e... Não, quem te deu meu contato? O cliente tem que saber para qual fim o contato dele será utilizado. Exatamente. E se for utilizado realmente para uma outra finalidade, ele precisa ter o consentimento. E isso é espontâneo. Olha, eu deixo você utilizar sim, você pode passar meu contato e tal. Ali você tem um consentimento, ali você tem uma espontaneidade para que realmente isso aconteça. Senão, você está infringindo a lei. E realmente isso é real, isso acontece. E acontece muito. E a gente vê, de vez em quando, aparece alguém que te mandou mensagem, não, eu vi, não viu, alguém passou os dados. Você sabe que você não pode fazer isso? Muito, todos os dias, né? Exatamente. Então, assim, a lei, ela vem realmente para proteger isso aí. E aí, como é que você vê isso dentro do marketing imobiliário funcionando? Essa questão da imobiliária, e aí a gente fala um pouco disso, né? Da imobiliária que faz a captação do cliente, que faz ali os dados, que tem ali todas as informações, e o corretor está ali junto, né? Vendo aquilo tudo ali. O que você faz como o marketing mesmo, o imobiliário, dentro dessa lei de proteção? O primeiro ponto é entender que alguns dados são mais sensíveis que outros. Por exemplo, você não pode abrir um banco inteiro do cliente para o corretor. E os dados que você for abrir para o corretor, para algum parceiro, tem que ter o consentimento do cliente na hora que ele te passou isso. Então, assim, primeiro, não é abrir tudo, não abre todo o seu sistema para parceiro, porque vai haver dados sensíveis. Esses dados sensíveis eles não podem vazar. E a partir disso, você ter o consentimento mesmo do cliente. Quando você vai usar alguma plataforma, por exemplo, a RD Station ou HubSpot, que são plataformas de automação de marketing, na hora que você for fazer o e-mail marketing, a própria plataforma te pergunta, essa lista de usuários que você está subindo aqui, você tem um consentimento dela? Porque se você não tiver o consentimento, eles vão entregar até menos. A própria plataforma já tenta dar um cuidado. Um cuidado em relação aos usuários. Mas todo mundo vai chegar e colocar tem consentimento, mas na verdade não tem, né? Então, assim, é importante ter esse processo bem definido. Porque lá na frente vai fazer todo sentido. Você tem uma base de 100 mil usuários que você não vai poder usar ela. Porque você não captou da forma correta, né? Então, isso é para o marketing ali em si. Você está falando sobre a sua imobiliária, sobre o produto ali e tal. Você precisa entender que você tem uma lei também, que tudo é lei, né? E assim, às vezes a gente fala lei, LGPD, a pessoa já pensa, nossa, é uma coisa muito complexa, por isso não faz. Mas são ações pontuais que já vão te ajudar. Às vezes a pessoa acha que é uma complexidade muito grande, mas não. Às vezes é uma pesquisa que ela pode fazer, é uma assessoria que ela pode ir atrás. Então,
isso já vai te ajudar, assim, a dar um salto na frente, lá na frente, quando você precisar. Tem uma coisa que eu penso muito, e digo para os meus mentorados, toda empresa precisa ter alguém focado em direito imobiliário, alguém focado em marketing imobiliário, porque essas áreas são essenciais. Se você tem um bom contrato, eu estava vendo essa semana um podcast em que o Abílio Diniz estava falando sobre contratos, não sei se chegou a ver, e aí ele fala exatamente isso, ele fala assim, brigue na hora de fazer o contrato. Que contratos vou fazer? Então, assim, brigue na hora de deixar o seu processo redondinho de LGPD, deixa redondinho, porque lá na frente isso vai fazer todo sentido, vai te economizar dinheiro e dor de cabeça. Sim, e falando até de construtora, e é bem o nosso assunto aqui, a primeira decisão, a gente até comentei com você, né, na nossa conversa anterior, que a primeira decisão que teve em relação à LGPD foi uma construtora, que entraram em contato, a pessoa comprou o imóvel com essa construtora, e aí logo em seguida entraram em contato financeira, vai perguntar se você quer financiar e tal, não sei o quê, e fazia menção à compra por essa construtora, né? Isso foi em 2018, a decisão de 2019, e a gente vê que a lei é de 2018, que teve, né, aí passou a vigorar a partir de 2020, mas assim, a gente já verificou, já entendeu que funcionava também o Código de Defesa do Consumidor, funcionava também a Constituição Federal. Você tem os seus dados protegidos, não é assim, né? Então, começaram a ligar imóveis planejados, enfim, e aí realmente teve a decisão favorável ao autor. Ele recebeu ali a indenização por ter tido passado os dados dele, né? Então a gente vê que isso realmente é algo que você precisa se preservar, que você precisa entender dentro da tua imobiliária, que faz um marketing impecável, que tem um corretor ali autônomo, de qualquer forma, ele pode ser um autônomo, e está fazendo o seu marketing brilhantemente, mas que ao mesmo tempo ele não tem esse discernimento de que, olha, eu não posso dar os meus dados para o meu parceiro que faz reforma de imóvel, sem que tenha o consentimento do proprietário, do comprador. Então, assim, isso tudo está envolvido, sim, dentro de um marketing bem feito, de uma autoridade que você queira passar, como corretor, como imobiliário, como incorporador, e isso tem que estar muito bem alinhado. Acontece muito a pessoa pedir assim, Augusto, vamos compartilhar nossa base aqui com meu parceiro tal, porque ele vai me ajudar a divulgar esse empreendimento e eu vou compartilhar aqui minha base. Ou então a gente vai trocar base. Troca de base é uma das perguntas que mais chegam. Augusto, a gente está querendo trocar uma base aqui, ele vai mandar a base dele, eu vou mandar a nossa para ele. Gente, não, isso não funciona. Não funciona porque na área, falando em marketing, isso não vai funcionar. Porque o cliente ele não pediu nenhum produto seu, ele não te conhece e você vai ser uma pessoa invasiva. Sim. E ainda pior, porque você vai estar infringindo uma lei. Então, assim, não, vai te dar dor de cabeça, tenta fazer de outras formas, tenta identificar esse público, jogando um tráfego pago para ele, sem entrar em contato com ele, né? Existem formas hoje de você, por exemplo, você pega um grupo da sua base, e-mails, por exemplo, você vai criar um público dentro do Facebook e o Facebook vai entregar para pessoas semelhantes a ele. Então, assim, você não precisa abordar a pessoa, o Facebook vai começar a entender que é o perfil do Augusto, quem que é semelhante a ele, e vai começar a entregar o seu anúncio. Então, assim, você não precisa ficar sendo invasivo, porque isso já acabou, né? Hoje a pessoa não quer aquele tipo de propaganda que chega e aparece na sua frente de forma invasiva. A pessoa quer ir gerando relacionamento. Por isso que todas as estratégias onde gera relacionamento vem ganhando tanta força, né? O inbound marketing, todas as estratégias de trilhas de conteúdo. Então isso vem funcionando. Não aquele negócio, compre agora. Não, insere a pessoa, faz o relacionamento, nutre ela, e aí sim você vai conseguir ter um bom resultado. E com estratégias, se da forma correta, você vai gerar credibilidade ainda. E assim, estratégia não só para marketing, não. É bem estratégico o corretor que entende de parte burocrática. É uma estratégia. Muito. Porque você vai falar ali, olha, isso como você soubesse, realmente estudado a faculdade ali de direito, mas você está passando a informação.
Então, assim, isso é uma técnica, sim, é uma estratégia, sim. Se você quer realmente ser diferenciado, ter autoridade, você precisa, sim. Mostra o seu imóvel. E como é um assunto que muita gente tem dúvida, grava um stories falando sobre isso. Exato. Porque os seus stories vai ganhar muito alcance. Porque como muita gente tem dúvidas sobre alguns assuntos específicos, as pessoas vão compartilhar, as pessoas vão salvar. Esse tipo de conteúdo rico são os melhores tipos de conteúdos que as pessoas salvam. E conteúdo, quando está salvo no Instagram, o Instagram entende como relevante e vai começar a entregar ele para mais pessoas. Então, assim, pega conteúdo desse, cria conteúdo rico desse e mostra para sua audiência. Assim, eu entendo o que eu estou falando. É verdade. Então, assim, para responder a nossa pergunta, então, para ter autoridade dentro do mercado imobiliário, com o marketing, com a parte do direito imobiliário, e aí você sai na frente, você precisa, sim, ter um marketing bem feito, claro, com pessoas que entendem, com uma legislação por trás ali, resguardando os dados de pessoas que te fornecem, aquele imóvel que está sendo anunciado ali numa página da internet, mas também que você precisa entender que existe uma certidão do imóvel, que lá, o que tem, o que consta lá, quais são as certidões do vendedor, se ele pode ou não vender. Então, assim, se ele tem as certidões certinhas, ele pode dispor daquele imóvel, né? Se está tudo certo na certidão de ônus de áreas, ele pode vender aquele imóvel. Se tem dívidas, ele já vai passar. Então, isso gera autoridade para o corretor e para quem está atuando no mercado imobiliário. Uma transparência incrível, né? Para o cliente do outro lado. O cliente, ele vai comprar com você de novo. Você tem que comprar aquele imóvel, igual o caso que você contou do corretor. Ele vai comprar um outro imóvel de você. Porque você foi transparente com ele, você mostrou que sabe do assunto, gerou credibilidade, ele vai te indicar, ele vai compartilhar seus posts. Ele vai falar assim, esse aqui é o meu corretor. Porque é o cara que entende. É o cara que na hora que ele precisou, ele estava ali com todas as informações necessárias. Então faz total sentido. Exatamente. Então, gerar autoridade, marketing e direito junto. Que aí você vai na parte burocrática, tá tudo certo. Você investe em conhecimento. Exatamente. Olha, que bom te receber aqui. Que bate-papo muito legal. Eu aprendi também muita coisa, tá? Já acabou? Dá pra gente ficar umas 3 horas aqui, viu? Não, né, Rodrigo? Hoje é sexta-feira, gente. São 7h08 da noite. O Rodrigo quer ir embora. Mas assim, olha, muito obrigada por receber meu convite. E para você ver o poder da rede social, eu vi um stories do Augusto. E lá ele falava o seguinte, sobre o poder desse networking, dessa conexão entre pessoas. Eu falei, já que você está falando sobre isso, então vem no meu podcast. Ele estaria no Rio para fazer a imersão, eu estarei lá. E aí ele prontamente, não, vamos sim. A não ser que eu chegue, né, um pouquinho depois e tal, não dê mais outra oportunidade. Então, assim, muito obrigada por você estar aqui. Quero te agradecer de verdade. Foi uma honra recebê-lo. E dê suas considerações aí finais. Não, muito obrigado. Eu acho que é importantíssimo esse tipo de bate-papo, né? E o que você está fazendo com o seu podcast é muito importante para o mercado imobiliário. É um mercado que ainda precisa de muito conhecimento, de muitas pessoas como você, trazer isso, né? Trazer um bate-papo aqui em que, em 1 hora, você vai, a pessoa que está assistindo vai conseguir pensar, tirar 3 insights, pensar num próximo passo que ela pode fazer, em que ela pensando sozinha, ela não iria conseguir, sabe? Então é perfeito. E aquilo que você disse, né? Conexão é tudo, né? A gente se conecta com boas pessoas para trazer um conteúdo de qualidade. É verdade. Deixa suas redes sociais, como as pessoas te encontram, como é que falam com você, tem acesso? Pode seguir o Instagram, o Marketing Imobiliário AV, e da empresa, avx.educacional também. Então, sigam lá. Me seguem também, que vocês gostem desse bate-papo aqui, foi feito com muito carinho, muito pensado, a gente nos reuniu aí para poder pensar de como queríamos tratar isso aqui. Então, assim, muito obrigada até para que você tenha esse conhecimento aí e que seja bom para você e para a tua trajetória aí dentro desse mercado imobiliário. Muito obrigada.